Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Raízes, o podcast de quem conta a história e quem faz parte da história de Macaé. Meu nome é Bruno Horta, como você já sabe, deve estar até aparecendo por aqui nos caracteres a qualquer momento. E estamos na TV Câmara, e a TV Câmara tem uma rede social muito bacana, muito interessante, que eu recomendo muito que você siga, sempre no @Câmara de Macaé. No X, o antigo Twitter, no Instagram, no Facebook, você encontra o melhor conteúdo sobre política, cultura, entretenimento e a população de Macaé. E o Raízes tem essa pegada. Raízes fala de pessoas e pessoas que têm uma ligação muito especial com Macaé, como tem a Jaqueline Georgia. Oi, Jaque, beleza? Olá, Bruno, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? E conhecer um pouco mais desse programa realmente me chamou muita atenção. Raízes, bem interessante, É né? aquela coisa da terra, né? De quem terra. pertence à terra. Eu sei que você não é macaense, não é isso? Exato, não sou macaense, porém me considero macaense, porque eu já estou nessa cidade maravilhosa desde o ano de 2003. Eu era adolescente. Eu cheguei um pouquinho antes de você, eu cheguei em 2000. Pouquinho antes. Era Era muito diferente Macaé, né, Jaqueline? Totalmente diferente. Nós pegamos uma outra cidade, passamos por... Eu acredito que passamos por muitas coisas em Macaé, mas eu sempre continuei amando essa cidade. Eu falo de coração, prefiro essa cidade que a minha cidade natal, porque é a cidade Qual é a sua cidade natal? Afonso Cláudio, Espírito Santo. Não conheço. É uma cidade muito pequena, no interior do Espírito Santo. Norte, sul? Sul. Estão mais pertinho da gente. Fica perto de Pedra Azul, Venda Nova dos imigrantes. Uhum. Porém, Macaé é uma cidade que abraça. E isso impactou muito na nossa vida, da minha família, no caso, né? Que foram os meus pais que tomaram a decisão de vir para cá. Eu tinha 16 anos na época. Mas quando eu cheguei aqui, vi praia, vi essa cidade espaçosa, com tantas oportunidades de emprego. Porque na época o que eu queria era trabalhar. E eu consegui isso muito rápido, graças a Deus, por mais que eu era ainda de menor. Mas eu tive uma experiência muito positiva aqui. E até hoje, graças a Deus. Vou fazer uma pergunta clássica aqui no Raízes. Sim. Porque teu nome é muito bacana, né? Você Jaqueline gostou? Jorge, adorei. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Parece que você não tem homônimos, né? No Brasil. Não tenho. E o meu nome é com CK. Já teve uma época que eu fui apresentada a uma pessoa fora do Brasil e eu falei Jaqueline, foi no... Jaqueline, ótimo. Porque dá assim uma pronúncia meio que americanizada, porque realmente é bem diferente. Eu amo meu nome, portanto contei pra você um pouco da história, da origem da Jaqueline Georgia e busquei já no Google e não encontrei outra. Porque essa é a pergunta que eu faço aqui, Jaqueline. Quem é Jaqueline Georgia? Pergunta difícil, hein, Bruno? Filosófica. E profunda ao mesmo tempo. E eu acho que nem tem resposta certa, tem a sua resposta. Exatamente. Mas eu gosto muito de abrir falando também daquilo que a gente trabalha lá no Eu Fechado, Eu Aberto. Tem coisas que eu sei sobre mim, que ninguém sabe, tem coisas sobre mim que eu não sei, mas as pessoas sabem, né? A gente fala lá dentro da psicologia da Janela de Johari. Então eu vou falar do que aquilo que eu conheço, que é aberto para mim, sobre a Jaqueline. Eu sou uma pessoa, posso dizer assim, amante de pessoas. Eu amo pessoas, gosto de lidar com pessoas. Me considero muito comunicativa, me considero descolada. É um termo que muitas pessoas utilizam. Jaqueline é muito descolada. Mas isso foi sempre desde criança. Eu sempre tive esse lado mais assim, sociável. Portanto, o meu sociável é altíssimo quando eu faço os testes de perfis comportamentais. Sempre o comportamento
que mais, assim, sobressai, me predomina, é a questão do sociável. E não importa onde eu estiver, não tem muito essa questão de ser um ambiente a qual eu já me sinta familiarizada. Pode ser o super mega desconhecido, tanto fora quanto dentro de onde eu estou inserida. Me sinto super à vontade. Então, eu diria que a Jaqueline Georgia, é essa pessoa que realmente é muito aberta, gosta de pessoas e está sempre aberta também a conhecer novas pessoas, conhecer novas histórias. E isso nos conecta, com certeza. Tenho certeza que quando a gente terminar a entrevista aqui, a gente vai se conhecer um pouco mais e as pessoas vão conhecer um pouco mais da gente. Uau. Vamos sair daqui melhores do que entramos, com certeza. Ai, que bom. Mas a minha pergunta é, a Jaqueline de 16 anos de idade, que chega em Macaé em 2003, o que ela esperava encontrar aqui? Porque já tem aquele perfil empreendedor, né? Sim. Que a gente vai chegar lá já já. E é uma vocação, parece que é uma coisa que nasceu com você. Quais eram os sonhos da Jaqueline com 16 anos de idade? Abrindo o coração para você, o meu sonho era trabalhar no comércio. Pessoas. Pessoas. Eu sempre quis ser professora. Desde criança, eu sempre tive essa vocação de ensinar, de dar aula. Mas chegando aqui, ainda estudando, eu estava fazendo o ensino médio. Enquanto isso, eu queria trabalhar no comércio, mas não consegui. Não consegui. O comércio não me aderiu. Mas eu tive uma boa experiência depois na saúde, na prefeitura. Eu fui contratada, fiquei 8 anos e 6 meses. Foi a minha primeira oportunidade de trabalho. Metade da sua vida? Metade da minha vida. Eu fui recepcionista, acredita? Da saúde? Da saúde. Você teve muito contato com pessoas. E sabe o que foi interessante? O processo dos treinamentos começaram naquela recepção. Porque eu amava tanto o que eu fazia que a minha gestora na época, minha chefe, ela pedia que eu treinasse as novas recepcionistas que entravam. Ensinasse a elas a tratar bem o público, a fazer um tratamento humanizado, porque ninguém procura saúde porque está feliz da vida, né? Só chega com problemas, sempre. Só chega com problemas, pessoas angustiadas, pessoas que às vezes estão até no auge de um desespero, né? Descoberta de uma doença. E eu sempre tive esse acolhimento. E isso é meu, eu não fui ensinada, porque tem coisas que vêm de berço. E ali eu comecei a desenvolver a parte do treinamento, interessante, né? E anos depois, isso volta na minha vida, aí eu já busco uma formação. Aí, na verdade, eu vou pro Óleo e Gás. No Óleo e Gás eu cresço, sou promovida, me desenvolvo. Aí vem a crise do petróleo. Isso tudo ainda dentro de Macaé? Tudo dentro de Macaé. Aí quando veio a crise, a empresa encerrou as atividades, né? Uma empresa que eu amava, eu falava que eu ia me aposentar nessa empresa, de tanto que eu gostava. E quando veio a crise, eu tive que me reinventar. Não quando você fala de crise, vamos situar a crise do barril do petróleo que despenca, não é isso? 2013, 2014, há uns 10 anos atrás. Já tem isso tudo, né? Já, graças a Deus. Gente, esse tempo é cruel com a gente. Mas você sente o baque de uma crise financeira. Sim. E você perde o emprego. Sim. Eu tive ali, o contrato de trabalho foi encerrado, né? Chorei muito, confesso que eu sentei. Imagina. Na época, eu sentei na escada da empresa, assim, chorei horrores, porque eu não queria que aquilo acontecesse, né? E eu tive muitas oportunidades nessa empresa, e dali eu comecei uma nova jornada. A jornada dos treinamentos, a jornada de empreender e a jornada daquilo que eu faço hoje com muito amor, com muito carinho. E é legal, Bruno, falar sobre isso, porque tudo na nossa vida acontece por um propósito, não é verdade? Certeza. Eu falo para você, se hoje essa empresa ela estivesse aberta, erguida, né, estivesse funcionando, talvez eu não estivesse sentada nessa cadeira conversando com você. Estivesse lá. Acredito muito nisso. E a gente só vai entender isso muitos anos depois, ou talvez no final da vida. Mas nada é por acaso nessa vida. Claro que tem coisas que passam rápidas demais, que são mega passageiras, e tem coisas que permanecem, e tem coisas que nos moldam. E eu costumo falar que tudo que eu vivi me moldou para ser quem eu sou hoje, tanto profissional quanto a Jaque pessoal. Porém, o processo evolutivo, ele é eterno. A gente não pode chegar e falar, nossa, acabei meus estudos. A gente nunca vai parar de estudar. Ou cheguei no auge da minha carreira. Você pode ter chegado em um dos auges, né? Como diz Freud, a vida é feita de
de prazer e desprazer, né? Ele dá ali até um exemplo da subida e da descida, né? Você sobe uma montanha, mas você tem que descer a montanha para depois você escalar. Só que a próxima montanha, normalmente você vai buscar uma que seja mais desafiadora, né? Porque você já venceu um desafio. Então a vida, eu acredito, né, na minha visão, na minha concepção, que ela é basicamente disso, né? Porém, nessas descidas a gente aprende, ganha condicionamento e faz sempre a busca da nova montanha que você quer escalar. E eu estou escalando algumas montanhas aí, graças a Deus, montanhas desafiadoras, porém, sozinha não tem como, uma coisa que eu sempre falo. Hoje, o mundo que eu estou inserida, né, o mundo de network, conexões, sendo relações públicas de uma feira de grande relevância no nosso país, que é a Expo Empreendedor, que acontece em São Paulo. E graças a Deus, hoje eu represento essa feira de grande relevância, já está no 8º ano consecutivo, e também licenciada da Expo Empreendedor Macaé, que vai acontecer em Macaé em setembro, nos dias 20 e 21. Então, assim, isso me conecta muito mais às pessoas, mas nada disso também foi gerado ou aconteceu do dia para a noite, porque isso são os percalços que vão nos passando e vai te ensinando, vai te treinando, vai te desenvolvendo. A gente só não pode reclamar, né, Bruno? Ai, não, reclamar é uma coisa. A gente até reclama de vez em quando, mas a gente segue em frente. Você falou uma coisa muito bacana, Sim. relações públicas, eu quero entrar mais nisso, mas Sim. eu queria fechar uns pontos também. Claro, eu abri muitos aí. Beleza, você já deu um monte de spoiler muito interessante, e a galera já está entendendo o que vai acontecer aqui. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de relações públicas, vamos falar de recursos humanos, vamos falar de tudo isso. Sim. Você citou Freud, não é isso? Sim, eu fiz psicanálise, apesar de não atuar na área. Eu fiz história, sou professor de história e vou citar um meu para não ficar atrás nessa conversa. Vou citar Mark Bloch, que ele fala que o fim da história é uma frase sem o menor sentido. Uau. Porque ele é um historiador. Fantástico. Você não pode chegar ao fim da história, você nunca chega ao fim da história. Então, esse fim. Que legal. Fez assim um complemento bem interessante com quando você falou, essa do prazer e desprazer, né? Quando você falou, eu liguei. Poxa, é isso. Na verdade, funciona. Tem uma frase que ela relata exatamente a fala do Freud, mas me escapou aqui agora, que a gente vai estudando outras biografias. Mas ele fala que para todo declínio, para toda subida existe um declínio. Foi isso que é exatamente isso, que para toda subida existe um declínio. E talvez a gente fale assim, nada a ver, para toda subida tem um declínio. Sim, porque uma hora você tem que descer, né? Aí vou lembrar do meu Bloch também, que eu adoro o Bloch, que ele fala do movimento pendular na história. Que a história funciona como pêndulo. É o conceito do Freud, porque a cultura, a moda, seja o que for, ela chega tanto para um lado, tanto para a esquerda, não estou falando de política, tanto para a esquerda, que chega uma hora que você não tem mais para onde ir. Você precisa iniciar o caminho de volta para subir para o lado direito. É o movimento de pêndulo. Que legal. É um conceito de história também. Sim, interessantíssimo. Mas eu tenho assim, uma pergunta que você me deixou curioso. Sim. Como é que você tirou na sua vida uma crise financeira, barril de petróleo lá embaixo, empresas fechando, Macaé perdendo a arrecadação de uma forma absurda, e você escolhe o empreendedorismo? Não parece ser um caminho lógico. Como é que você construiu isso e como é que você colocou isso para funcionar? Eu fiquei muito curioso. Excelente pergunta, Bruno. Bruno, tem uma frase que algumas pessoas já discordaram comigo e tá tudo certo, é que às vezes nós não escolhemos o caminho, é o caminho que nos escolhe. Eu acredito que eu fui escolhido pelo caminho, tá? Não assim, entrando em teorias e tudo mais, mas eu acredito que às vezes a gente faz planos, sim, é normal o ser humano fazer planos para sua vida, e temos que fazer, óbvio, né, o planejamento, mas tem coisas que acontecem no meio disso tudo e que são coisas inexplicáveis. Uma coisa que eu sempre pensei, eu tenho que ter dinheiro, tenho que fazer dinheiro, na verdade, porque sem dinheiro você não paga as contas. E eu sou uma pessoa que, eu sou muito destemida. Então, assim, eu não tenho muito medo do novo. O novo não me intimida. Às vezes eu fico caçando, gente, cadê o medo? O medo, sabe, de avançar, o medo de me conectar, o medo de sair daqui, parar em outro estado, vamos ver o que vai dar. Isso realmente não me inibe, não me deixa assim, como que eu posso dizer assim, eu não fico pensando em tudo que possa ser que vai chegar um negativo. Eu penso em tudo que tem a possibilidade de gerar a positividade. Então, em empreender, naquele momento, eu vi o seguinte, o mercado estava totalmente, assim, difícil de você entrar, os salários ruins,
eu falei, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, tá todo mundo indo por aqui, eu vou por aqui, vamos ver no que vai dar. E graças a Deus deu certo. Porém, Para onde, que caminho você foi? Eu quero entender. Eu fui no caminho do desenvolvimento. Eu fiz 3 formações em coach. Na época o coach estava em alta. Ainda está, né? Não. Hoje, se você falar que é coach, você apanha. É mesmo? Apanha. Tô por fora, então. Não pode mais falar. Isso daí tem que ser abafado. Isso é bom ou é ruim? É porque muita gente pegou ali o coach e usou de forma realmente errada, né? O conceito. Porque o conceito, o coach é muito bom. O que o coach faz? Trabalha com seu processo evolutivo, buscando seus resultados, né? Potencializar seus resultados. Só que as pessoas fizeram um monte de sacanagem, ficou bem Tem ruim. picareta em todo lugar. Tem, são os picaretas, tem, exatamente. E como era um curso fácil de se fazer, formação fácil, rápida, então saía gente falando, agora eu sou coach, mas assim, zero coach. Mas, né, enfim. Mas você foi naquela época. Foi, e eu tive muitos coaches, né, porque tem o coaching, o coach e os coaches. O coaching é a prática. Isso, é a metodologia. O coach é a pessoa. É a pessoa, o treinador. E o outro é? Coachee, é o cliente. Sim. Eu tive inúmeros. Eu me lembro que na época eu morava no Quintas da Glória e eu fazia o atendimento ali no condomínio, embaixo. Nós tínhamos ali os decks e as mesas ficavam lotadas. Eu tinha coaches de manhã, de tarde e à noite. Você treinava o que nas pessoas? O empreendedorismo. Direto já. Independente do ramo dela. Independente, corajosa, não é verdade? Muito. Eu vou te falar, não tinha empresa. Era você, pessoa Era física. eu, mas as pessoas acreditavam. Uma consultoria. Uma consultoria. Dali surgiram nomes de empresas que hoje estão em alta no mercado. Pode citar? Sim, por exemplo, Pilar Consultoria. A Luciana, conheci ela lá. Ela na época estava sendo a Petrobras e eu preciso fazer algo na minha área e ela já dominava tudo que ela fazia, ela sabia o que ela queria, mas como eu vou agora startar isso? Muitos outros, eu tive um grupo também que eles estavam vindo, eram 3. Um vinha de Niterói, outro de Saquarema e outro de Macaé. E nós tínhamos as reuniões uma vez por semana. E ali era um brainstorm também, né? As ideias... Explica brainstorm pra gente. É uma alavanche de ideias. Todo mundo pensando junto Todo em mundo todas as pensando, possibilidades. Exatamente. E como diz o ditado, né? 2 cabeças pensam melhor do que 3. 3, então nem se fala. E Pensa 4 muito melhor do por que aí. uma. E eu fiquei nesse processo uns 12 meses. Bastante tempo. Bastante tempo. Eram 10 sessões. Tinha pessoas, a maioria pagava as 10, depois renovava mais 10. Porque eu utilizava aquele momento ali como um momento também de busca. De busca, por exemplo, eu preciso conversar com uma pessoa que esteja no mesmo propósito, com a mesma finalidade. E cadê essa pessoa? Ali era o lugar onde essas pessoas se encontravam. Era uma espécie de terapia também. E se encorajavam. Porque os desafios existiam os desafios, o cenário estava totalmente oposto, né? As possibilidades eram baixas, mas aquelas pessoas, aquele grupo se fortalecia muito. Macaé estava indo em que direção? Para onde essas pessoas iam? Falando um pouco da nossa terrinha, para onde os empreendedores de Macaé estavam apostando suas fichas, colocando seu dinheiro, investindo? Para onde a gente estava indo naquela época? Naquela época, as pessoas estavam abrindo pequenas empresas mesmo para poder ajudar aquelas que estavam quebradas. Era assim mesmo. Uma retroalimentação. Exatamente. É porque, exemplo, eu vou terceirizar esse serviço porque vai ficar mais em conta para, sei lá, para a empresa, empregador, o empresário. Então, ele vai conseguir economizar aqui a partir dessa atividade que eu vou exercer. E assim... surgiram muitas oportunidades que estão até hoje perpetuando no mercado. Bacana. Eu estou entrevistando aqui a Jaqueline Georgia, sócia da Select Expo. E a Select Recursos Humanos? Sim, a Select... Ela vem antes. Vem antes. A Select, eu também comecei em 2019, porém, não tinha CNPJ. Eu atendia como PF e eu ia no estabelecimento, no Cavaleiro ali, por exemplo, preciso fazer processo seletivo, eu agendava no estabelecimento, fazia os processos internos e entregava os candidatos. Em 2022, a Select,
ela se torna realmente uma empresa, um CNPJ, formalizamos, damos a ela uma cara de empresa. E eu coloco, né, na minha bio lá do Instagram, eu coloco que eu sou sócia, tá? Por quê? Porque Deus é o meu sócio. Então você não tem uma parceira ou um parceiro? É a Jaque mesmo. A Jaque toca toda a empresa. Sim. Só que lá, mas assim, eu falo que lá Deus é o sócio majoritário, eu só obedeço, tá? Eu sou uma trabalhadora. Eu trabalho na Select. Eu tenho uma equipe, eu tenho 2 pessoas que hoje me auxiliam. Na verdade, são 2 profissionais muito bem gabaritadas, tá? E que elas fazem a coisa acontecer ali na entrega, em todo o cuidado, né, que a gente tem com os nossos candidatos. Porque consultoria de RH tem inúmeras hoje, mas a consultoria que tem um olhar humanizado não se tem. Então, eu sugiro até vocês entrarem lá no Google para vocês observarem as avaliações que nós temos dos nossos queridos candidatos, que deixam sempre com muito amor e carinho lá pra gente. Da Select Recursos Humanos. Queria que você explicasse legal pra gente a diferença de uma consultoria de recursos humanos e o setor de recursos humanos de uma empresa. Qual é a diferença disso? Boa pergunta, Bruno. A consultoria, normalmente, nós atuamos em parceria, eu vou falar de 2 situações, em parcerias com empresas que já têm um RH, porém, existe uma demanda muito grande já em cima desse RH, e o gestor daquela empresa, o diretor, enfim, ele fala o seguinte: olha, você não pode deixar de entregar a sua demanda, mas eu preciso contratar, então vamos buscar um braço. Aí ele vem no mercado e encontra uma consultoria que vai ser esse braço para ajudar a encontrar a pessoa certa para a vaga certa. Agora, em outras situações, existem empresas que não têm esse setor interno, até porque não tem demanda para isso. Exemplo, uma loja, um varejo, que às vezes ele tem 3, 4 funcionários, não tem uma necessidade de ter um profissional de RH interno. Então, normalmente, esses empresários também, eles fazem a busca por uma consultoria. Por quê? Demanda tempo. Hoje, então, escassez de mão de obra, você sabe, e não é só em Macaé, tá, gente? Hoje, a Select atua a nível Brasil, estamos enfrentando essas dificuldades em todo o território brasileiro, sem exceção. Você faz consultoria fora do Rio de Janeiro, fora de Macaé, fora do Rio? Inclusive, nós estamos atendendo Alphaville hoje com 5 vagas. Alphaville, São Paulo, né? São Paulo, nossa, maravilhoso, né? Bauru, Mato Grosso do Sul, vamos atender Tocantins também, que já vai entrar vaga. Bahia, Salvador, fechamos 2 vagas antes de ontem. Rio de Janeiro e Macaé no momento. Essas são as vagas que nós estamos trabalhando atualmente. Percebo que logo você vai precisar contratar uma empresa de recursos humanos para aumentar os seus recursos humanos. Você vai precisar de mais funcionários. Assim espero, trabalhando as conexões para alcançarmos esses objetivos. Então, hoje as empresas podem contratar a Select. Qualquer empresa, qualquer ramo, tá? Deixando isso bem aberto, porque tem consultoria que é bem segmentada. Nós não, somos abertos. Então, tu faz até o bilíngue. E hoje nós temos um intérprete que faz ali simultaneamente a interpretação na hora da entrevista. Macaé ainda é uma cidade multilingüe? Sim. Temos muitas pessoas de fora trabalhando em Macaé? Temos. Não só falando inglês? Temos muita gente de fora, sim, tá? Inclusive, temos empresas do óleo e gás que elas estão buscando até profissionais fora de Macaé. Nós já passamos por uma crise dessa, de não ter mão de obra, no início do petróleo. Sim. E hoje você considera, Jaqueline, que Macaé está mais preparada do que há 20 anos atrás? Considero, sim, com certeza, considero. Apesar de ter essa escassez a nível Brasil, mas eu acredito que está mais preparado, até porque eu acredito que a tecnologia também, ela ajuda muito nisso, né? O acesso que você tem a essas pessoas. Hoje, por exemplo, eu trabalho vagas que são para Macaé, porém, eles estão abrindo oportunidades para pessoa do Brasil todo. Por exemplo, eu já fiz uma vaga aqui para uma projetista que ela veio de Brasília e se mudou para cá. Porque você conseguiu uma oportunidade para ela aqui. Sim, ela queria sair de Brasília, ela nunca tinha vindo a Macaé, porém uma amiga tinha se mudado para cá e falou muito bem da cidade, uma cidade praiana, uma cidade perto da região dos lagos. E ela queria muito, sabe aquela fase da vida que a gente quer dar, assim, contar uma história nova? E a empresa ajudou nesse custo, né? Porque existe um custo de mudança. Certeza. E fizeram um acordo.
E ela hoje mora em Macaé. Feliz da vida, graças a Select. A Select, que eu acredito que trouxe uma oportunidade que talvez ela sozinha demoraria mais. E foi rápido, tá? Continuando falando de pessoas, que é um tema que você adora, Sim. tanto quanto eu, porque senão eu não estaria aqui nem te entrevistando, nem teria feito história e nem seria professor. Que legal. Quando entra relações públicas na sua vida, como é que isso acontece? Ótima pergunta também. Acontece este ano. Tá? Agora, então, é recente? É recente. O ano passado eu fui mestre de cerimônia da Expo. Foi uma experiência incrível, incrível que o diretor, né, da feira me deu. E dessa experiência ele me fez uma proposta. Graças a Deus, foi um trabalho muito bacana. É aquilo que eu te falei, eu fui sem medo, de verdade. Você nunca tinha trabalhado No com evento- relação públicas e Não. nem no evento, né? Não, eu já fui mestre de cerimônia em formatura, em eventos pequenos, mas evento no porte de São Paulo, não. E quando eu fui convidada, eu, assim, não hesitei o convite em momento algum, muito pelo contrário. Eu falei, uau, é tudo que eu quero. E chegando lá, graças a Deus, deu tudo certo. E recebi o convite para este ano estar como Relações Públicas, fazendo esse trabalho de interface, né, que a gente precisa fazer. E acredito que será uma experiência fantástica também daqui para frente. O relações públicas, ele pode ser a pessoa ou pode ser um setor de relações públicas. Ele está tanto na iniciativa privada quanto governamental. Sim. Qual é o papel, o que faz um relação públicas? E ele pode se formar? Existe essa formação? Sim, Como é que é isso? Eu existe. conheço pouquíssimo do assunto. Eu também conheço poucos profissionais desse ramo. Eu só conheci uma pessoa e mesmo assim bem distante. Mas, claro, existe uma formação acadêmica que são 4 anos, tá? Como você mesmo já citou, é possível trabalhar tanto nas instituições privadas como públicas. Eu me interesso muito mais pelas privadas, trabalhar com as marcas, trabalhar com os empresários. Eu vejo muita facilidade através do meu perfil me conectar dessa forma. Então, hoje o meu papel é conectar marcas a pessoas. O relações públicas, ele tem uma função para fora da empresa ou para dentro da empresa, ou funciona dos dois jeitos? Dos dois jeitos. Dos dois jeitos. Vai depender da busca. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais assim, claro. Uma empresa, ela vai fazer um mega evento, um lançamento. Aí ela vai chegar para o profissional de relações públicas e vai dizer o seguinte, olha, eu preciso de pessoas, eu preciso que essa marca esteja com a gente. Aí você vai no seu network, no seu conhecimento e vai buscar essa marca e vai... É bem parecido com o RH, concorda? Sim, concordo. Tem Assim, uma afinidade. A abordagem, basicamente, a estrutura da abordagem é a mesma. O que o RH faz? Busca a pessoa certa para a vaga certa. Relações públicas é o quê? Você vai buscar a marca certa para o evento certo ou a marca certa para os empresários certos, fazer a conexão e fazer, normalmente, eventos, tá? Relações públicas está muito voltado, linkados a eventos. Por isso que em São Paulo tem muito mais esse profissional, porque é um lugar que já entrou na estatística, que por ano são mais de 100 mil eventos em São Paulo. Então você imagina, são quantos eventos por dia acontecem em São Paulo? Capital. Você está falando da cidade de São Paulo. Só na capital, 100 mil eventos por ano. Ou seja, é uma gama de eventos. Nós estamos aqui conversando agora e eu, por alto, já sei que está rolando 5 eventos. E eu fui convidada para 3, mas não pude estar. Então, assim, São Paulo é um lugar que realmente esse profissional, ele consegue estar mais inserido, até porque todas as marcas, né, você consegue ter mais acessos, mas isso hoje eu quero trazer para a nossa cidade. Macaé tem esse potencial? Tem sim. Inclusive, hoje eu estou ligada, na verdade, a empresários de lá, para que a gente possa fazer essa conexão. Rio, São Paulo e Macaé. Macaé chama a atenção pelo orçamento. Chama a atenção. Mas Macaé também tem muitos problemas, porque é uma cidade em desenvolvimento. E sempre que a gente está em desenvolvimento, quando está no processo, aparecem os desafios, as dificuldades, 2 passos para frente, 1 passo para trás. Normal, né? Qual é o potencial de Macaé dentro do empreendedorismo? A nível, eu vou colocar até um pouquinho a mais, a nível internacional, porque Macaé já é uma cidade aberta para o mundo. Muito aberto. A gente tem essa possibilidade de qualificar melhor as pessoas, porque a minha geração, eu sou um pouquinho bem mais velho que você, né? Por sinal, o nosso sonho era o emprego público. A gente queria ou a prefeitura, ou o governo do estado, a gente queria a nossa matrícula para aposentar com o nosso dinheirinho. Isso mudou muito?
Totalmente, ainda mais essa geração agora. Como é que você enxerga essa galera? Eu enxergo, assim, as pessoas hoje, elas têm mais autonomia. Porque as pessoas buscam emprego elas buscam emprego para ter recurso financeiro, para crescer, desenvolver e fazerem carreira. Porém, hoje, a gente consegue, né, o jovem, vou falar pelo jovem, dentro dos processos seletivos que a gente trabalha e consegue entender um pouco a mentalidade por essas trocas, né, por esses compartilhamentos. Normalmente, por exemplo, eu já fiz inúmeros processos seletivos que é assim, não, mas o que eu faço hoje eu ganho muito mais do que o emprego. Então, eu prefiro fazer isso daqui. Sem vínculos? Sem vínculos e outra coisa, faço sentada na praia tomando água de coco. Mas como é que essa pessoa vai pensar no futuro dela? Porque ela vai envelhecer. Como é que o empreendedorismo trata essa questão? Aí falta isso. Aí tem que vir para o congresso, tem que vir para o conhecimento. É onde a Expo entra com muito embasamento e vamos lá, vamos sentar com esses empreendedores e vamos conversar. Porque muitos deles também são aventureiros. Sim. Muitos têm disposição, muitos são aventureiros e muitos têm aquilo muito estruturado, já conquistaram até a sua carreira. Por exemplo, hoje é muito comum você encontrar empreendedores que já estão até aposentados. Eu já me aposentei, mas eu quero fazer alguma coisa, não posso parar. Porque tem aquele ditado, né, Bruno? Cabeça vazia? Oficina do diabo. Oficina do diabo. Então, assim, me aposentei, não posso com a cabeça vazia. Vou empreender, fazer alguma coisa. Então, a Expo, ela trabalha com... Ela, na verdade, ela ajuda a fomentar, ela ajuda fazer com que esses empreendedores, eles tenham conhecimento. Portanto, a gente tem uma gama de palestrantes, de vários nichos, que vêm para a feira para compartilhar, mostrar, ensinar. Olha, faz isso, que tem alta. Eu coloquei isso na minha empresa, deu certo. E a gente vai linkando ali essas informações. Você hoje, Jaqueline, trabalha nos dois, na verdade. Você trabalha de relações públicas e mantém a Connect funcionando. A Select. Select, perdão. Isso. A Select funcionando. Sim. Sobra tempo para fazer mais alguma coisa? Sobra. Por exemplo? Sobra tempo. É muito interessante isso, porque muitas pessoas falam para mim, nossa, você trabalha muito. Sim. Eu consigo conciliar muito bem, não vejo problema nenhum problema, porque o trabalho está muito intrínseco em mim. Então, assim, eu não preciso, por exemplo, eu amo viajar, e eu viajo mesmo, tá? Eu sou... De férias? Não, eu viajo normal. E nessa viagem eu tiro férias, eu curto, conheço lugares, passeio e trabalho. Junto. Tudo junto. É um conceito novo que, pelo menos na minha idade, é mais difícil absorver. Pra mim é natural isso. Pra mim isso é super natural. Então, por exemplo, eu tenho que ir pra São Paulo fazer uma reunião. Mas eu vou aproveitar e vou conhecer o Sampa Sky. Vou conhecer ainda não conheci o Itália, né? O edifício. O edifício Itália, onde tem aquele restaurante lá no topo. Exemplo. Eu vou aproveitar e vou conhecer alguns pontos turísticos. Tô trabalhando, mas eu tiro 1 dia, 2 dias. Por exemplo, eu queria muito no teatro. Eu amo teatro, né? E a penúltima vez que eu fui em São Paulo, eu falei, cara, eu quero aproveitar o teatro. E participei de 2 peças. Então, assim, participei não, assisti. Assistiu. Eu já ia perguntar como foi a participação, se você gerenciou. Não, quem dera. Mas eu vejo isso, para mim, hoje é um processo muito natural. Então, eu não preciso tirar férias, não preciso fazer aquela programação para poder ter esse lazer na minha vida, porque isso acontece de forma simultânea. Estou começando a entender que é por isso que as pessoas te contratam, para encontrar esse foco, para entender esse fluxo de trabalho e vida ao mesmo tempo. E com certeza a sua consultoria que faz essa diferença, porque eu fico imaginando uma pessoa do nada, a partir de agora eu vou mudar a minha vida sem qualquer tipo de orientação, de pegar a experiência das pessoas. Muito provavelmente ela vai ter dificuldades gravíssimas, né? Se não procurar uma orientação, uma consultoria. Sim, na verdade, Bruno, eu ainda nem trabalho com isso, mas você me deu aqui uma ideia. Você me deu aí eu tô lembrando um dessa época de coach. Sim, olha que busca interessante. Nem eu tinha percebido isso. Porque pra mim isso é natural, pra mim ninguém tem essa dificuldade, mas pelo que você disse... Eu ia fazer uma consulta com você, poder organizar o meu fluxo de trabalho. Nossa, porque mais uma possibilidade de trabalho. Quem abre hoje uma empresa, abrir uma sorveteria, vamos por um exemplo prático, abrir uma sorveteria, uma padaria. Eu tenho que chegar todo dia 4 horas da manhã, trabalhar até as 10 horas da noite, de segunda a segunda. Como é que eu vou viver?
Ou seja, Essa você é a pergunta escravo que eu do meu faria. negócio. Eu faria essa pergunta para você. Jaqueline, me ajuda. Abri uma padaria aqui no centro de Macaé. Acordo todo dia 4 horas da manhã e vou embora 10 horas da noite, de segunda a segunda. Nossa, O que mas eu aí, tenho que fazer? eu sugiro você não fazer isso, porque você vai ser escravo do seu negócio. Claro que o seu negócio precisa muito de você, óbvio, mas a gente precisa saber realmente conciliar. Por quê? Uma coisa muito interessante também, Bruno, quando você tá fora, você aprende muito também. Então, assim, você tem muita visão. Por exemplo, eu também sou membro do BNI. Não sei se você conhece o BNI. Não conheço. O BNI é o maior grupo de network do mundo. Ele já existe há 40 anos, O que tá? significa? O BNI é em inglês, né? É business. Tô até aqui com o meu PIN. Alguma coisa a ver com negócios. Business. Sim. São encontros, reuniões empresariais, reuniões com os empresários no Rio de Janeiro. O N talvez network. E lá, assim, é um grupo muito bacana, um grupo fechado ao mesmo tempo, até para mensurar os resultados, porque o grupo tem que ter resultados, o grupo tem que gerar negócios. E eu gosto muito do Rio. Então eu falei, vou ficar no BNI do Rio. Porque estou no Rio, por exemplo, semana que vem. Estarei no Rio na segunda-feira fazendo um programa lá que a gente tem que fazer, né? O PSM. Aí já marquei terça-feira para trabalhar e quarta-feira estarei na reunião. Então, fazendo um compilado aí dessas informações. Eu também estou em lugares estratégicos. E todo empresário, ele tem que estar em lugares estratégicos. Porque lá você compartilha, você aprende e você economiza também. E faz negócios. Faz negócio, sabe por quê? Às vezes eu tô errando numa coisa e que você já errou e já acertou. Aí você fala o seguinte, que olha, eu já errei muito nisso, mas desde o momento que eu fiz isso daqui, mudou a minha vida. Ou seja, eu vou gastar menos, errar menos, porque você, com a sua expertise, me ajudou, me orientou. Então, o empresário tem que andar com o empresário. A troca é muito importante. Então, hoje eu falo que nenhum empresário ele pode ficar só dentro. Por exemplo, imagine se eu ficasse fazendo só processo seletivo, só entrevista. Como que eu iria acessar essas N oportunidades que hoje eu consigo acessar? Não tem como. Então, você precisa conciliar, fazer com que o negócio ele realmente dê resultados, mas não dependa tanto da sua presença. Isso é muito importante. Extremamente. E é uma visão muito nova, muito técnica, que realmente precisa de aconselhamentos. Eu faço uma pergunta. Diga. Eu vou explorar isso daí. Eu achei muito bacana, eu achei muito legal. Eu faço uma pergunta clássica aqui todo o programa. Sim. Como é que a Jaqueline se vê daqui a 10 anos? Posso falar? Milionária. Milionária? Milionária. Sem dúvidas. Pelo próprio esforço? Com certeza, pelo meu esforço, se Deus quiser. Eu me vejo milionária, me vejo morando em Macaé, morando em São Paulo e ficando no Rio. Caramba, eu torço muito para que dê certo. Capacidade está claro que você tem. Daqui 5 anos me convida de novo pro podcast e a gente fala Daqui a sobre 5 anos? Menos. Bem menos. 1 ano. Eu tenho uma tradição aqui no Raiz, como eu te falei daquela frase do Mark Bloch, que o fim da história não tem sentido. Então, a nossa história não termina aqui. Não termina. Todo mundo que vem ao Raízes volta pelo menos depois de 1 ano para contar o que aconteceu, como é que se desenvolveu, quais foram os seus planos, o que aconteceu de bacana, o que foi refeito, porque a gente não pode terminar a história não termina. Não termina. Amei. Então, daqui a 1 ano, a gente senta, aí você me faz essa pergunta aí, Jaque, alcançou o objetivo? Mas o objetivo é esse, tá? Daqui a 10 anos... Milionária. Bem menos, né? Mas como você me fez uma pergunta de 10 anos, eu vou continuar com a ideia de ser milionário, porque também tem que chegar lá e se manter, não é só difícil se tornar milionário no Brasil, ganhar o seu primeiro milhão? Olha, segundo estudos dizem que não. Atualmente não. Porque é o sonho americano, né? American Dream. Ganhar o primeiro $1 milhão. O meu pode ser de reais mesmo. Não, já ajuda bastante, já resolve muitos problemas, não todos, mas muitos. Sim. Hoje a Jaqueline trabalha dando consultorias de recursos humanos. Isso. O que você ama fazer? Treinamentos. Todo tipo de treinamento? Sim. E quem quiser que você faça esse treinamento, como é que faz contato contigo? Muito como é que simples. te acha? Tenho 2 números, tá?
ou de Macaé, 22 992 18 2308, e de São Paulo é 11 914 26 8877. Mais uma vez, para o pessoal poder pegar. Ou podem ir nas minhas redes sociais também. É mais fácil. As minhas redes sociais é JACKLINE_Geórgia. Jaqueline Geórgia. Ou Select Recursos Humanos. Tudo junto. E quem não pegou, volta aqui no início do programa, porque tem lá o seu nome e o seu @, também. Ah, que ótimo. A gente chegando mais ou menos no final, que é muito legal, porque assim que é bom. Passou tão rápido. Assim que é bom. Às vezes a gente fica, nossa, esse negócio não acaba nunca, né? Ou então, nossa, já acabou, que bom. É assim, tem que ser. Certo. Porque a gente precisa manter as coisas interessantes e precisa ter a vontade de voltar. E as pessoas precisam ter vontade de te procurar e te perguntar o que não foi dito aqui. Ah, sim. É aquele famoso pede bis, né? Sim. Pede mais. Quero saber mais, então É ótimo. te procura. O conselho para quem está acompanhando a gente, quer entrar no empreendedorismo, e um conselho também para quem está tratando com pessoas. Excelente. A instrução que eu dou para quem deseja entrar no empreendedorismo é se conectar a movimentos. Inclusive, hoje eu estou à frente de um grupo que se chama Connect, que é um grupo de empresários, onde nós estamos aí fomentando muitos encontros. Inclusive, vamos ter um jantar de gala. Vou passar para vocês esse jantar, vai acontecer mês que vem. Então, assim, a primeira ideia começa a se inserir em grupos. Não é grupos fechados, panelinha não, tá, gente? Detesto panelinha. Grupos que vão realmente te startar, que vão te alavancar. É extremamente importante, ande com pessoas. E a segunda orientação, qual foi? Para quem está buscando, né, tratar com as pessoas, conviver com as pessoas, se relacionar mais com as pessoas. Qual é o conselho? Nesse caso, podemos fazer um atendimento individual, fazer uma análise de perfil comportamental, até para entender um pouco mais dos comportamentos que estão predominando essa pessoa nos dias atuais. E quem sabe a gente consegue trazer alguns conhecimentos, né, dentro do que a gente aplica para os nossos colaboradores e potencializar aquilo que de repente está adormecido e ele pode crescer a partir disso. Mas eu acredito que em ambas as situações me procurem que a gente consegue fazer um trabalho sim, com certeza. Eu já estou recomendando. Muito obrigada, Bruno. Te conheci hoje. Exatamente. E percebo que tem muito conhecimento, tem muita coisa para ser passada, e a nível profissional. Sim. Não é numa conversa de 30 minutos. minutos que a gente vai ter acesso a todas as informações, até porque não é assim que funciona. É um estudo, é uma prática, é uma profissão. Exato. E que mexe com a base do comércio, da indústria, que são as pessoas. É quem faz a roda girar. Exato. Jaqueline Geórgia, sócia da Select Recursos Humanos. Muito legal receber você aqui. Encontro marcado para daqui a mais ou menos um ano. Perfeito. A gente saber como é que essa história está andando. Sim, encontro marcado. Quer falar alguma coisa no final, passar um recado, vender seu peixe? Ah, pode? Totalmente livre. Que bom. Eu convido a todos a participar da Expo Empreendedor Macaé, a primeira edição que vai acontecer no Hotel Mercury nos dias 20 e 21 de setembro deste ano. E também convido a vocês a conhecer o grupo Connect, que é um grupo de networking daqui, e também conhecer um pouco mais da consultoria de RH que se chama Select Recursos Humanos. Com certeza, todos serão muito bem-vindos, serão muito bem acolhidos e eu espero muito agregar na vida de vocês. Porque eu acredito que essa é a nossa missão, é a gente transbordar na vida das pessoas. Bom demais, Jaqueline. Obrigado. Eu tenho que agradecer 2 vezes pela entrevista e pelos ensinamentos. Imagina, bom eu que demais. agradeço. Muito bom poder compartilhar, muito bom conhecer pessoas como você, Bruno. Obrigado. E eu fico muito lisonjeada pelo convite mais uma vez. Foi muito bom e vamos repetir o convite. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. É isso aí, meus amigos. Terminamos mais uma edição do Raízes, o podcast que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu sou o Bruno Horta. Hoje entrevistei a Jaqueline Geórgia. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer.
O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.